A conferência do Dr. Álvaro Henrique de Oliveira sobre o tema História da Ciência do Exercício. O professor teve tempo de 1 hora para fazer a sua conferência. Tá? Então, sucesso. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, professor Cus. Obrigado, professor Cucubum, pela presença. Obrigado pela presença de todos. A ideia dessa conferência é fazer uma viagem ao longo do tempo no que diz respeito àqueles elementos que estão direta ou indiretamente relacionados com as ciências do exercício, evidentemente sobre o meu ponto de vista. Bem, iniciando essa viagem, é difícil, às vezes, as pessoas concordarem em uma crença, mas, na realidade, se vocês acreditarem, seja no Big Bang, seja na criação do homem por Deus, o homem está aqui e está aqui há muito tempo. Na realidade, se nós olharmos com cuidado, há cerca de 5 milhões de anos atrás, havia um ancestral comum a toda essa linha de hominídeos, passando pelo Australopithecus afarensis, africanos, homo habilis, e chegando até o ponto onde estamos no Homo sapiens. Uma das grandes bobagens que eventualmente a gente ouve é dizer que o homem descende do macaco. É estranho pensar nisso, porque o macaco está na mesma linha temporal do homem. Então não faz nenhum sentido eu descender de um primo meu ou eventualmente de um irmão meu. Na realidade, nós descendemos de um ancestral comum, mas não somos de forma alguma relativos nesse sentido. Mas o fato é que a relação desse hominídeo com o exercício, ele vem de muito tempo, desde o período das cavernas ou até mesmo antes, no momento em que ele tinha que caçar, trepar, pular, nadar, correr para se manter. E essas inscrições da região de Lascaux, na França, demonstram claramente isso, o sentido de se buscar a sobrevivência através da caça, da pesca e outros elementos. Se a gente der um salto para outra região do planeta, nós chegamos na região da China, e lá na China nós já tínhamos elementos claros, mostrando pontos de massageamento, técnicas de Douyin, técnicas desportivas milenares, isso há 2, 3 mil anos ou mais. Técnicas até mesmo de análise biomecânica, de demonstração de ângulos e posição, de caça e, claro, de luta. Platão, na sua obra A República, já sugere, na ordem ali de 400, 300 anos antes de Cristo, já sugere a relação com o exercício, e ele já tinha uma visão de escola, onde ele preconizava o quê? Que durante os 10 primeiros anos se fizesse educação musical e prática de brincadeiras e esporte, e também conteúdo de matemática, história e ciência. Para só depois, então, a partir dos 16, 20 anos, continuar a formação com outros elementos, chegando até aquilo que ele chamava de reis filósofos. O grande nome da área da ciência da saúde, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, na ordem de 400 anos antes de Cristo, já preconizava nutrição e exercício em equilíbrio perfeito para se obter saúde e bem-estar. Mais do que isso, Aristóteles, um grande filósofo conhecido, ele também é o pai da cinesiologia e o pai da biologia. Por quê? Porque a sua obra, a História Animário, analisa o que? O movimento dos animais, passando pela análise do movimento do gato, rato, macaco e, claro, o ser humano. Então, por isso, ele é considerado o pai da cinesiologia. Um pouco mais à frente, as pessoas conhecem a história de Hipócrates como pai da medicina, etc, etc, mas não conhecem o deus da medicina. Deus da medicina é considerado um Esculápio. E conta a lenda que Esculápio teria posto um filho à terra chamado Asclepíades, na cidade exatamente de Bitínia, cerca de 124, 40 anos antes de Cristo, período em que Asclepíades havia vivido. Ele já preconizava o tratamento com terapia ocupacional, música, vinho e exercício. Ora, vários de nós adoraria seguir esse caminho, somos fãs, portanto, de Asclepíades. Seguindo um pouquinho mais, chegamos ao período onde temos as Olimpíadas, do período grego, com todas essas partes de técnica desportiva, etc. E começam, então, questões relativas à prescrição e treinamento. Milon de Crotone, um grande lutador do período, iniciou, digamos assim, seu programa de treinamento carregando um bezerro. E à medida que esse bezerro crescia, ele obviamente aumentava a força, implantando aquele que é um dos grandes princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da progressão de cargas. Seguindo um pouquinho mais, esse mesmo Milon de Crotone, ele é citado por François Rabelais na sua obra Pantagruel e Gargantua, que fala de dois gigantes, na realidade, Pantagruel é filho de Gargantua,
comparando Gargantua com Milon de Crotona. Seguindo um pouquinho mais, chegamos a Cornélio Celsus, onde já identificava a relação de inatividade com perda ou diminuição de saúde e o exercício com o fortalecimento dessa saúde, no caso a inatividade, trazendo envelhecimento prematuro e o outro prolongando a vida. Galeno é o grande médico do período romano, e o que ele sugere? Ele já tem a primeira noção de que aqueles movimentos que não induzissem alguma alteração de ventilação, etc., não poderia ser chamado de exercício, ou seja, ele já tinha noção de intensidade. Ele sugeria que houvesse alguma modificação na ventilação. Mais do que isso, Galeno prescreve os 7 leis da saúde: ar fresco, alimentos apropriados, beba líquidos corretos. Opa! Desceu aqui. Exercício, sono adequado, hábitos intestinais diários e emoções. Eu não sei exatamente o que acontece conosco, mas o fato é que nós conhecemos essas leis desde o século II, ou seja, nós estamos falando de 19 séculos e a gente não consegue realizar isso. Nosso ar cada vez mais poluído, alimentos cada vez piores, líquidos cada vez piores, cada vez mais sedentarismo, cada vez mais estresse, em função disso, cada vez menos sono e cada vez hábitos intestinais piores. Ou seja, nós estamos precisando de um bom marqueteiro para conseguir reverter esse processo, porque o que a gente sabe há muito tempo. Seguindo um pouco, nós encerramos o período romano. O Império Romano é dominado e surge o período das trevas. Trevas? Como assim? Período das trevas porque não se sabia o que acontecia nesse período, porque a Europa foi dominada inicialmente pelos ostrogodos e visigodos, que dominaram do leste europeu no ano 376, 378, 397, dominaram a Itália em 410, dominaram o norte da Península Ibérica em 418, e esses povos, eles simplesmente não falavam o latim, e portanto havia um problema de língua aqui. Mais do que isso, no ano de 711, ocorre a invasão da Península Ibérica pelos árabes, e ali se toma toda essa região. Basicamente o que sobra aqui, nós temos o Califado de Omida e tem lá o reininho das Astúrias, que ainda sobrou desse domínio árabe. O que acontece é que a ciência romana, a ciência grega e a ciência árabe eram bastante diferentes. A ciência árabe, ela constitui toda a base da matemática, da álgebra. O termo álgebra vem do árabe, essa maior parte das palavras começam com al, vem do árabe, talvez até mesmo do meu nome. Bom, aqui nós temos o chamado o arquiteto do universo, que dentro de uma leitura razoável Deus arquitetando toda a estrutura do universo baseada em princípios matemáticos que foram constituídos nesse período. Não seria possível a construção, por exemplo, da Catedral de Colônia sem esses princípios básicos, matemáticos, geométricos, etc, etc. Mais do que isso, nesse mesmo período, Avicena, que é citado inclusive num livro que tem uma tradução de título estranha, que é de Noah Gordon, The Physician, ou traduzido como físico, na realidade o correto seria o médico. Esse livro trata exatamente de Avicena e de um médico de um aprendiz que viaja até a região onde Avicena trabalha para aprender com ele. E esse Avicena, não tem condições de pronunciar o nome real dele, ele já era capaz de fazer esse tipo de desenho nessa época, nesse período. Então a medicina começa a se constituir de uma forma mais formal nesse período. Curiosamente, se nós analisarmos as datas de fundação das principais universidades, as mais antigas universidades do ano, universidade do mundo, então tem Carmen Fez, Marrocos, fundado em 1859, Al-Azhar, no Cairo, em 1988, Bolonha, a mais antiga europeia, em 1888, e assim por diante. Curiosamente, todas elas fundadas no período das trevas. Posso chamar esse período de trevas? Eu não acredito nisso. Aqui nós temos uma foto da Universidade de Oxford, com a estrutura centenária que tem, e assim por diante. Curiosamente, no mesmo período, já no final desse chamado período das trevas, iniciando a Renascença, esse senhor Vitorino Feltri implanta uma escola na região de Mantova, lá de Giocosa de Mantova, que é uma tradução de Casa Alegre. Ela é chamada Casa Alegre por quê? Porque o Vitorino Feltri ele aconselhava e permitia o alarido da alegria. As paredes dessa escola tinham quadros e afrescos e pinturas muito coloridas,
E então já começava com essa relação do exercício do ponto de vista mais lúdico, mas ele também prescrevia, ele também recomendava ginástica, jogos, esgrima, natação e assim por diante, ou seja, muda um pouco a leitura do que é o exercício, naquela estrutura talvez um pouco mais militar que existia antes, para essa visão